noite! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que você vai se beneficiar se assistir essa live até o fim. Então pega agora a bebida, faz uma pipoca gostosa e assiste até o final. Você vai entender como é que colocar limites pessoais, limites entre você e as pessoas aí da sua vida, limites entre você e o seu trabalho. Limites são regras, gente, são valores, né? Quais são os limites que a gente deve impor e sustentar para que a gente consiga ter relações saudáveis? Sobre isso que vai ser a live de hoje. Já comenta com as amigas, todas aquelas amigas que têm dificuldade de dizer não, manda para elas essa live no aviãozinho. Tenho certeza que elas vão gostar de assistir. Hoje eu vou falar sobre o porquê é tão difícil, às vezes, colocar e impor, né? Assim, sustentar os limites que a gente traçou. Por que é tão difícil dizer não? Vou falar também sobre o dedo podre, comentei, né, nos stories. Muita gente pediu para comentar sobre o dedo podre. E vou explicar, então, tem tudo a ver com a nossa incapacidade, às vezes, de colocar limites pessoais aceitáveis, né? Boa noite a todas que entraram, é muito bom estar aqui com vocês. Assista ao vivo até o fim, faça perguntas e aproveite agora, né, nesse momento ao vivo para tirar suas dúvidas. Chama os amigos também, chama as amigas. Vamos falar sobre limites. É fácil para vocês colocarem limites nas relações? Contem aí para mim como tem sido. Agradeço também as respostas às enquetes, né? Pelo que eu percebi, o pessoal estava esperando mesmo esse tema. Vai ser muito bom. Vamos conversar então. Já vou iniciar explicando o que são limites. O que são limites? Os limites, quando nós falamos de convivência, são regras claras que determinam quais são os comportamentos que devem ser evitados, pois colocam em risco o bem-estar de outros. Quando nós estabelecemos bem os limites nas nossas relações, as pessoas sabem até onde elas devem ir, como se tivesse realmente uma marca, um muro ou uma barreira entre os nossos sentimentos e as ações delas. Daí elas sabem até onde podem ir e sabem que consequências terão caso ultrapassem aquela fronteira. Pense num exemplo. Os países, eles limitam entre si, né? O Brasil faz fronteira com alguns países aqui da América do Sul. Não significa que por fazer fronteira é tudo permitido, é tudo a mesma coisa. Existem regras, né, que regulamentam a convivência entre os dois povos vizinhos. E essas regras devem ser seguidas naquele lugar de fronteira onde parece que tudo se mistura. Então, pense bem. Nós temos desejos, temos livre-arbítrio, temos sensações, sentimentos. Cada pessoa tem o seu desejo de vida, o seu livre-arbítrio, né? O seu desejo de existir para quê? O que eu quero fazer da minha vida e como eu me sinto em relação às coisas. Isso é tudo muito, muito pessoal. Isso é o que eu tenho meu. Você também tem o seu. Quando existem limites claros, as minhas ações para eu conquistar tudo aquilo que eu quero não devem interferir na sua existência, no seu bem-estar. Eu vou cuidar, né, para que você se sinta bem enquanto convive aí comigo. E você também. E aí, quem regula isso? Os limites. Os limites, como que dizem, né? Como que a gente deve tratar as pessoas e até onde a gente deve ir na interação com as pessoas. Então, são regras comportamentais. Essas regras, elas fazem, olha só, quando tem essas regras claras nas relações, que benefícios a gente tem? Os limites claros colaboram para garantir que haja justiça, que haja empatia e segurança nas relações entre as pessoas. Interessante, né? Me conta aqui no chat se tá fazendo sentido essa parte, se eu tô no ritmo bom, se tá sendo claro o que eu tô explicando, por favor. Vou esperar que vocês comentarem se tá legal o ritmo, porque daí eu já expliquei o que são limites. São regras de comportamento que determinam como eu desejo ser tratada, para que o meu bem-estar não seja
para que eu continue me sentindo bem, né, no ambiente ali com as pessoas, para que meu bem-estar não seja interrompido. Tá claro essa parte? Legal. Então, tá indo no ritmo bom, então é isso aí, vou continuar. Onde a gente aprende os limites? Nós aprendemos os limites na infância. Ou não. Quem deve ensinar, né, os limites pra gente são os pais. Mas pense no seguinte, 75% das pessoas que responderam às enquetes afirmaram, né, colocaram ali a afirmação de que muitas pessoas interferiram na minha educação e percepção de mundo desde a infância. A enquete perguntava, quantas pessoas interferiram na sua educação e na sua percepção de mundo durante a infância? Muitas pessoas ou só seus pais? E aí 75% das pessoas responderam que muitas pessoas interferiram na minha educação e na minha percepção de mundo. Qual é a consequência disso? Vejam só, as crianças, elas não vêm assim sabendo lidar com a convivência em sociedade. Isso não vem assim automático na sua cabeça. Você vai aprendendo isso aos poucos. Mas sim, por conta do instinto de sobrevivência, né, do nosso comportamento automático, é como que a gente viesse programado para se apegar aos pais. Então, por isso que é dos pais a responsabilidade de ensinar os limites. Entende? Nós viemos ao mundo programadas para o apego com os pais, porque é eles que vão prover a segurança e a nutrição. Então, eu dependo dos pais, quando eu sou criancinha, para sobreviver e para me desenvolver. Aí, depois que eu passo pelo menos umas 2 fases ali do meu desenvolvimento da primeira infância, é que eu começo a interagir com o ambiente. E aí eu vou participar, vou contribuir, vou modificar esse ambiente. Só que enquanto uma criancinha tá ali participando, contribuindo, interagindo com o ambiente, ela não consegue se autorregular sozinha. A criança, ela não sabe fazer isso. Quem ensina isso para ela são os pais. Os pais responsáveis, eles ensinam regras baseadas nos valores da família. Aí, o que são os valores? Valores é como se fosse um estatuto de leis e práticas que garantem o bem-estar e o desfrute da vida de todos os membros da família. Lembra do que eu mencionei entre 2 países que fazem fronteira? Cada um dos governos vão ter um estatuto, vai ter uma constituição. Para que serve, né, essa constituição? Ela deve zelar pelo bem-estar dos moradores desses países. Então, na família funciona do mesmo jeito. Cada família tem o seu código de regras que os pais estabeleceram para que aquela criança continue viva, mas não só viva e se sentindo bem, se desenvolvendo, aprendendo a se regular emocionalmente, né? São os pais que ensinam. Então, num lar onde o pai e a mãe colaboram no desenvolvimento do intelecto e do emocional do filho, aí você vai ver surgir um ser humano que conhece o seu valor pessoal e que sabe que vale muito e que por isso não vai aceitar um tratamento ruim pela parte das outras pessoas. E mais, quando nós temos uma pessoa que tiveram pais preocupados, né, em ensinar os limites, em ensinar o certo e errado, fazer valer ali a equivalência, né, a justiça na família do jeito certo, essa pessoa, esse filho, vai conseguir ganhar o respeito de outros. Ele não vai precisar impor pela força. Por quê? Porque daí ele aprendeu a ganhar respeito dos outros. Como assim? Vamos voltar lá na primeira explicação. As crianças já nascem como preparadas para se apegar. Esse é o automático da gente. A gente nasce procurando ali o seio da mãe, né? E a gente reconhece ali a voz do pai. Show! Se tem muita gente cuidando de mim que não é meu pai, não é minha mãe, são meus irmãos, são vizinhos, são cuidadores, vários. A quem que eu vou respeitar? A quem que eu vou ouvir? Fica tudo muito confuso. O que estava programado para mim era pai e mãe.
certo? Quando eu tenho pai e mãe que realmente abraçaram ali a causa, né? De tratar, ter filhos, né? Com a responsabilidade, com o amor que essa empresa aí se merece, o que acontece? Esses filhos vão receber direcionamento para a vida. Mas é fácil direcionar filhos para a vida, gente? Vocês que são pais, me digam, isso é fácil? É uma tarefa assim, todo filho é obedientezinho, ninguém responde. Não é fácil, né? Não é nada fácil. Até porque a criança, muitas vezes, o comportamento dela, que não é regulado emocionalmente, porque a pessoinha não tem maturidade ainda para fazer isso sozinho, às vezes o comportamento da criança bate nas suas dores. E aí fica difícil, né? Fazer, assim, com respeito, com amor, a educação, a direção, né? Dos limites da família. Mas, mesmo que seja difícil, aí, ó, mães dizendo, não é fácil não, não é fácil mesmo. Mas mesmo sendo difícil, se os pais não se rendem, ficam firmes ali, tentando ainda, né, ensinar os valores e praticando, principalmente sendo os exemplos dos filhos, vale a pena. Porque daí, o que vai acontecer? Com o tempo, ó, vamos separar, o apego é instantâneo. A criança tem apego por instinto de sobrevivência, certo? Agora, o respeito se ganha. Por quê? Porque o seu filho é um serzinho pensante. Ele tem o raciocínio dele, ele tem o livre-arbítrio dele. Então, ele vai escolher se ele te respeita ou não. E isso vai depender muito da forma como você trata o seu filho. Aí, se você não desiste, mesmo sendo difícil, inculcar valores, ensinar as pessoinhas, né, os filhos, a discernirem quais são os limites e a não passar desses limites, mesmo que seja difícil educar. Se você não se rende, você vai ganhar o respeito do seu filho. E aí, quem vai ser o exemplo, né, de adulto respeitoso que ele vai ter, o primeiro adulto que ele vai respeitar? Você. Faz sentido? Comentem pra mim aqui no chat se tá fazendo sentido. Então, primeiro exemplo de respeito que a gente tem deveria ser os pais, né? Que aí os pais ganhariam o nosso respeito através ali das atitudes, né? Focadas na nossa educação e desenvolvimento. E quando nós recebemos esse direcionamento para a vida, nós também nos sentimos valiosos. Porque duas pessoas, tomaram seu tempo, deram do seu melhor, muitas vezes erraram, porque, né, ser humano, mas não desistiram de me proteger e de me ensinar a me proteger. Porque quem dá limites para os filhos, ensina que o filho pratique isso depois no futuro. Porque aí ele vai conseguir raciocinar e distinguir. Ah, então eu fui protegido tal dia assim assado porque eu obedeci lá o limite que foi passado. Então, beleza, isso já vai virando parte do meu próprio estatuto interno. Certo? Então, se tem uma pessoa que cuida da criança, aí a gente já vai falar disso agora. Qual é a diferença, né? Quando são os pais, eu já estou, veja só, quando são os pais, eu estou organicamente, biologicamente, já meio que configurada para ouvi-los. Porque por instinto de sobrevivência, eu tenho um apego ali natural com pai e mãe. Eu consigo discernir quem são. Agora, quando são terceiros, aí a situação fica diferente. Por mais que os terceiros me amem muito, que sejam parentes, que sejam os irmãozinhos, que sejam sobrinhos, que sejam qualquer pessoa bem intencionada, mas não é o pai e a mãe. E aí parte de mim, meu mundinho emocional ali, entende que eu tenho um pai, que eu tenho uma mãe, mas que eles não estão ali me educando. Quem tá me educando é outra pessoa. Entende? 85% das pessoas disseram que acham difícil dizer não. Realmente é uma tarefa dura, né? Hoje em dia, sustentar, né, um limite. Porque veja só, quantas pessoas você conheceu que realmente entendem o que é um limite pessoal? Quantas pessoas você fala, eu não quero falar sobre isso, e a pessoa realmente te respeita?
São poucas, né? Ou se você falar pra pessoa que, olha, hoje especificamente eu quero comer não sei o que. De repente a outra pessoa não gosta disso que você quer comer. Quantas pessoas realmente sabem respeitar a sua escolha? Sem fazer algum comentário contra, né, o seu pensamento. São poucas. Poucas pessoas sabem reconhecer limites. Em parte, tem a ver com esse modelo de criação. Quando tem muitas pessoas ali cuidando de crianças e aquela criança não está realmente sendo educada, ela está só sendo cuidada para sobreviver. Tem ali um grupo de pessoas ou uma pessoa que está garantindo que as necessidades físicas dela sejam atendidas. Mas e a necessidade de educação? Que é tarefa dos pais e que a criança ela vai receber muito melhor se for dos pais. Fica perdida muitas vezes. Tem muitos pais que culpam a escola, né, por não educar os seus filhos. Mas, na verdade, tem que ser os próprios pais a fazer isso, é tarefa deles. Porque quando terceiros cuidam de uma criança, ninguém está realmente educando. As pessoas estão ali só garantindo que o que tem que ser feito vai ser feito para aquela criança continuar viva. E como é que essa criança se sente lá no fundinho? Sabendo que ela tem um pai, tem uma mãe, mas não estão ali participando da educação dela e desenvolvendo ela. Confusas, se sentem um peso e tem uma sensação enorme de vazio. E aí, quantas pessoas você conhece que tiveram uma história assim na infância? Que não puderam contar com o desenvolvimento vindo de pai e de mãe, porque o pai e a mãe estavam envolvidos em outras atividades. Mesmo que essas outras atividades tenham envolvido conseguir o sustento para essa criança. Hoje o adulto consegue entender, mas meu pai e minha mãe estavam trabalhando. Mas a criança que você foi um dia lá atrás sentiu muita falta, enfrentou desafios sozinha e teve que aguentar provavelmente o desrespeito de pessoas que não eram o pai e a mãe. Então isso provoca com que a gente fique desnorteado. E aí a gente fica sem entender. Sabe a fronteira? A fronteira que eu mencionei que tem entre o país e outro? A gente não consegue entender qual é a fronteira que tem entre eu e o outro. O meu sentimento e o sentimento do outro. E isso tem muita relação com a nossa atitude quando adulto. Porque veja só, o problema sobre... Por que eu não digo não? Pensa bem. Você teve pais emocionalmente indisponíveis. Passava o dia inteiro fora, deixou você no cuidado de outra pessoa. Quando finalmente eles estavam com você, aí vem aquele famoso faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você teve esse tipo de educação? Pense aí. Não precisa escrever no chat, mas pense. Aconteceu com você de ouvir? Não bata no seu coleguinha. Use as palavras. E aí, o que seus pais fazem com você? Te batem. Toda vez que estão com raiva, toda vez que eles não conseguem te controlar emocionalmente, eles vão lá e te batem. Eles não usam as palavras. Depois você ouviu que não é pra mentir. Aí, de repente, chega uma visita indesejada em casa. E aí você ouve aquela clássica, fala que eu não tô. Ou, de repente, você ouve, não levante a voz para adultos, não levante a voz para mim. Aí você aprende que gritar é errado, né? E aí, o que seu pai ou sua mãe faz? Quando tá nervoso, grita com você, ou te expõe a pessoas que gritam com você o tempo inteiro para te assustar, para garantir que você fique em silêncio. Agora tem uma que é pior. A pessoa fala para você, não me esconda nada, você não tem que esconder nada de mim. Aí acontece uma coisa horrível com você e você conta e é ignorada. É muito triste ter recebido esse tipo de educação. Porque aí, o que isso tem a ver com eu não conseguir dizer não? Percebe que por trás de todas essas frases que eu comentei e das atitudes que não tinham nada a ver com as frases, havia um abuso de autoridade? Você não pode levantar a voz pra mim. Eu levanto pra você. Você não pode bater nos outros, você não pode bater em mim, mas eu bato em você.
Você não pode se descontrolar emocionalmente, mas eu posso. Percebe como tem um abuso de autoridade aí? E aí, a gente criança, lembra? Naturalmente, pronto para se apegar, né? À nossa origem, o que a gente faz? Tolera. A gente aprende a tolerar abusos de poder. Então, se você hoje não sabe se defender, não sabe sustentar um limite que você mesmo pôs, você falou, olha, eu não vou fazer isso mais porque isso me prejudica. Chega na hora H, você cede. Por que você cede? Porque você aprendeu a fazer isso na infância. Você aprendeu a ceder e a tolerar abusos de pessoas que você amava e que diziam te amar. Não estamos aqui dizendo que nossos pais são os culpados de tudo. Eu estou passando para vocês qual é a razão da sensação do sistema nervoso diante de eu ter que dizer não e sustentar um limite. Se eu não tenho registro de ter feito isso nunca na minha vida, vai ficar muito difícil começar a fazer agora. Às vezes os nossos olhos são abertos através de um processo terapêutico, mas a gente continua dependente emocional. Isso acontece. Por que acontece? Porque levou anos a gente sendo assustado, a gente tolerando abusos emocionais por parte de pessoas da família, que às vezes não eram os pais, mas eram os nossos cuidadores. E para ser protegido, a gente tinha que ficar aí no meio desse caos. Para ter um mínimo, né? Um mínimo de nutrição, um mínimo de proteção. E aí a gente foi aprendendo a tolerar migalhas. E a pior, né? Achar que isso é a vida. Que a vida é assim, que a gente tem que viver desse jeito. Então, a gente fica no mesmo ambiente, com as mesmas sensações e repetindo as mesmas ações. Mas aí você pode dizer, Thaís, mas eu saí do ambiente, eu já não moro mais lá onde eu me criei. Mas e as memórias? Elas estão aqui ainda. E as sensações que você tem? Os medos? Eles ainda estão aqui. Entende? Como que a gente tira eles? Não tem como apagar, né? Mas lembra que eu comentei que o passado tem que ser a referência e não a nossa residência? Então, como que a gente olha para isso? A gente olha para isso entendendo que lá atrás eu não fui conduzida a colocar para mim limites claros de convivência. Não me ensinaram regras de convivência coerentes. Eu aprendi uma coisa e vi acontecer outra. Eu esperava receber a orientação de um, recebi de outro. E esse outro muitas vezes não estava interessado na minha educação. Então eu vou olhar para isso e vou falar, poxa, eu não aprendi a ter o meu próprio estatuto de valores, eu não aprendi a proteger as minhas fronteiras emocionais, entre o que são as minhas emoções, os meus sentimentos e os sentimentos dos outros. Vou olhar para isso e vou falar, olha, não tenho isso. E aí eu vou assumir a responsabilidade hoje, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, né? Pode ser através de um processo terapêutico, vou assumir essa responsabilidade de agora, então, eu entender quais são as minhas necessidades emocionais. Qual é o estatuto de convivência que eu tenho que ter com as pessoas para que elas não ultrapassem os meus limites. Quais são as atitudes que eu vou ter que sustentar? Eu vou ter que dizer não e eu vou ter que ser firme naquilo ali. O que eu vou ter que repetir, até que faça parte da minha personalidade. Envolve esforço. Não é fácil, não é automático. Mas se você praticar, você vai ficar bom nisso. Você vai ficar boa e bom em proteger o seu mundo emocional contra os ataques. Você vai agradecer, né, o que você recebeu dos seus pais, dos seus cuidadores, tudo que você recebeu deles te trouxe até aqui. Com certeza você recebeu também coisas valiosas. Mas essa parte que você não recebeu, não está perdida. Você agora pode fazer isso por si. E para isso estamos, né? Para ajudar aí a você no seu processo de cura, de reencontro com a sua essência, a começar a formar esses valores e a defendê-los.
Tudo bem até aqui, gente? Faz sentido? Comentem, perguntem. Quero saber de vocês aí, como é que tá sendo ouvir esse papo? Vocês já tinham pensado que era essa realmente a origem da dificuldade de impor limites pessoais? Que é o Nestor comentando, fugir não adianta. A gente tem que resolver e construir novos valores. É isso mesmo. Aí, então tá no ritmo legal, né? Show! O que tem a ver o dedo podre que a Thaís estava falando que ia falar hoje na live? E aí eu tô esperando até agora. Eu vou explicar pra vocês então. O que tem a ver? Veja só. Quando nós não conseguimos aprender o que é bom, o que é mal, a gente não entende quais são as fronteiras, né, que a gente tem que ter entre pra gente, as outras pessoas, para que a gente não fira as outras pessoas e para que as outras pessoas não nos firam, coisas ruins acontecem. Quando a gente não recebe uma educação sólida e coerente na nossa casa. Então, a mulher do dedo podre, ela tem até traços de caráter específicos. A mesma regra pode se aplicar para homens também. Então, no geral, o perfil emocional da pessoa com dedo podre é um filho que se sentiu ignorado, ou filha, né? Que se sentiu ignorado ou usado emocionalmente pela mãe, desenvolveu um vínculo com o pai, ou queria ter desenvolvido esse vínculo, né, na primeira infância, mas se sentiu traído, no sentido de que, no caso da menina, eu estou explicando, viu? Vocês vão reverter isso daí no caso do menino, mas como aqui o público é feminino, vamos explicar sobre a menina, então vou repetir. Sou uma menina, certo? E aí eu tenho um vínculo com a minha mãe, um traço de oralidade. Quero muito ter ali conexão com ela. Só que quando eu tento fazer conexão com ela, ou eu noto que ela tá indisponível para mim emocionalmente, ela quer que eu esteja disponível para ela. Eu sou a confidente da minha mãe, eu sou a única pessoa em que ela confia, mas ela não me ouve. Toda vez que eu quero contar alguma coisa para ela da minha vida, principalmente coisas ruins que me aconteceram, ela me ignora. Parece que ela tá sempre ocupada para mim. E aí eu me sinto também usada, né? Tipo, poxa, eu sirvo só para ouvi-la, mas ela não me ouve. E aí vamos falar do pai dessa família. O pai dessa família, ele parece que tá disponível emocionalmente para mim. Parece até que ele me dá mais atenção que a minha mãe. Só que no fim das contas, conforme vai passando o tempo, eu vou percebendo que eu não sou a princesinha dele. Porque eu também não me sinto protegida com ele. Lembra que eu mencionei que aonde faltam limites pessoais, infelizmente as crianças ficam desprotegidas? Não pode ser que, devido a esse ambiente emocional em que eu estou me criando, eu vou passando por diferentes situações abusivas que ferem os meus limites pessoais. E eu não contei nem com o colo da minha mãe e nem com a proteção do meu pai. Certo? Esse é o perfil emocional da pessoa que é propensa a ter o dedo podre. Então, ela tem ali uma oralidade na dor e a rigidez também na dor. Agora sim, vocês aplicam para os homens, né? A oralidade e a rigidez na dor. Então, é uma pessoa que está procurando um colo e, ao mesmo tempo, ela está procurando direcionamento para a vida. Entendem por que as relações em que essa pessoa se mete não podem dar certo? Porque essa pessoa, ela não aprendeu a fazer isso, ela não aprendeu a se sentir, se ela cresceu num lar emocionalmente indisponível para ela. Lembra que eu comentei que a gente aprende o respeito primeiro com os pais, eles ganham o nosso respeito e a gente consegue perceber que é importante. Então eu começo a me respeitar a partir daquela percepção de segurança que eu sinto no meu lar. Agora pensa só, eu quero me conectar e eu preciso de direcionamento para a vida, reforço positivo. Aí eu não tenho nenhuma dessas duas coisas. Como que eu me sinto? Insegura, desprotegida. Então eu realmente não sei, não tenho referência de como é um relacionamento saudável. Por quê? Porque eu não desenvolvo esse relacionamento saudável comigo mesma.
Percebem? Tava todo mundo ali indisponível emocionalmente pra mim. Você acha que eu vou estar disponível emocionalmente pra mim? Se eu não fui ensinada, lembra que eu comentei? Quando a gente é criança, a gente não se regula emocionalmente sozinho. A gente é ensinado. Se eu tive aquela educação que não era coerente, que era na base do grito, na base do medo, na base da pancada, eu não aprendo limites, eu não aprendo se eu acertei, se eu errei. Eu fico aí perdida na vida. Então, nisso, eu vou desenvolver emocionalmente? Não vou. Sozinha não vou. Então, quando eu encontro um par, que par é esse que eu vou encontrar? Será que eu vou encontrar alguém disponível emocionalmente? Não. Essa pessoa vai ser tão indisponível emocionalmente quanto o lar de onde eu vim. Eu saí de um lar indisponível emocionalmente e fui para construir um outro do mesmo jeito, que era o jeito que eu conheço. Entende? Aí qual é o desejo que eu continuo tendo? Eu continuo tendo o desejo do colinho da mãe, eu continuo tendo o desejo do direcionamento para a vida do pai. Então, eu realmente não vou, assim, inconscientemente, se eu tô no piloto automático, eu tive essa origem, eu não vou escolher um parceiro bom. Porque o parceiro bom, ele, assim, colocaria estampado na minha cara que tudo que eu recebi até hoje não era amor, não era carinho, não era... Era só sobrevivência. E se eu sei dessa informação, gente, isso dá um bug. Quando a gente passa por processo terapêutico, a gente às vezes passa tempo, né? Pra olhar pro nosso passado, assim, com frieza, pra falar, poxa, eu não recebi mesmo isso. A gente muitas vezes nega. Depois de um processo terapêutico, a gente às vezes faz aquilo que é a barganha, né? A gente começa a pensar, não era tão ruim assim, não era tão mal, né, aquele ambiente, até que me deram atenção. Então, inconscientemente, a gente procura algo semelhante àquilo que a gente já conhece, para validar aquilo que a gente acredita que é amor. Lembra que na live passada eu falei sobre o que é o amor verdadeiro, que o amor verdadeiro não aprisiona? Então, pense bem, se eu não recebi desse amor que educa, que prepara para a vida, infelizmente, o que eu vou procurar lá na frente? Eu vou procurar a mesma coisa, vou procurar um lugar indisponível emocionalmente. E aí, para onde que eu volto quando essa relação acaba? No geral, eu vou voltar para onde tudo começou, porque eu continuo com os mesmos desejos. Eu continuo desejando acolhimento e direcionamento do pai. Aí eu volto lá pro meu lar, pro lar da minha família de origem. Só que aí agora eu volto com uma história triste. Quem sabe agora minha mãe vai me ouvir? Vai sair lá dos problemas dela, vai olhar pra mim e vai falar, poxa filha, vem cá que eu vou te dar um colo. Ou quem sabe agora que eu voltei mal, que eu voltei assim, destruída emocionalmente, meu pai vai pegar e vai me treinar. E ele vai ensinar o que é certo, ele vai mostrar o meu valor pra mim. E agora ele vai fazer o que ele não fez no passado. É como se a gente pudesse dar uma segunda chance para nossa família de origem, né? A gente fica ali esperando a validação, o calor, a orientação, mas aí a gente encontra o quê? A gente encontra o mesmo ambiente que a gente deixou. O mesmo vazio e a dívida emocional fica, né? Porque veja só, agora eu dependo deles. Por quê? Porque eu não aprendi a caminhar sozinha. Então agora eu fico aqui, né? Tentando resolver os problemas deles, ocupando papéis que não correspondem a mim. Quantas pessoas se tornaram, né? A confidente da mãe para sempre, ou a consultora emocional do pai, e fica lá intermediando a relação entre pai e mãe, mesmo sendo adulto. Infelizmente, isso acontece, o dedo podre, ele acontece como consequência da falta da educação amorosa, da educação de limites. E porque os limites ajudam a gente a se sentir seguro e respeitado, e a adquirir respeito próprio, que é justamente o que constrói relações saudáveis.
Quando a gente não rompe esse ciclo, a gente não se responsabiliza por agora não, agora beleza, eu entendi o que aconteceu comigo, então agora eu vou reverter essa situação. Então, se você está assistindo até agora, se identificou com muitas coisas do que foi passado, manda um monte de coração, que eu gosto de coração, que eu vou começar a falar como reverter esse quadro, tá bom? Vamos lá? Tá fazendo sentido? Tá no ritmo bom aí pra vocês? Manda os corações aí pra eu saber. Como que a gente faz, então, para reverter essa situação? Para a gente deixar de ser dependente emocional e aprender a colocar os limites necessários que a gente precisa colocar mesmo para poder retomar, né, o nosso poder pessoal e iniciar relações saudáveis. O que a gente precisa fazer? Então, olha só, o que a gente não teve lá no passado? Quem passou por uma história assim, o que foi que não teve no passado? Não teve disponibilidade em sentido emocional. Não tinha pessoas ali disponíveis para ensinar os valores, para participar na educação, para desenvolver aquela pessoa, para falar para ela onde ela errou, onde ela acertou, entendeu? Não tinha isso. Então, esse adulto que descobre hoje que passou por tudo isso e que por conta disso tem uma série de problemas, né, de autoestima, relacionamentos tóxicos, não consegue avançar na vida, se sente preso, se sente culpado toda vez que avança, tem medo de críticas. Aqui, ó, 60% das pessoas que responderam às pesquisas disseram que temem críticas quando avancem na vida, né, para conquistar o que desejam. É dependência emocional, né? A dependência emocional é isso, eu não posso ser feliz se quem eu amo estar triste. Então, o primeiro passo para a gente poder reverter essa situação é a gente aceitar que a gente não consegue controlar os sentimentos dos outros e que nós não somos responsáveis pela forma como as pessoas se sentem. Eu sou responsável pelas minhas ações. A forma como a pessoa percebe um fato e se sente sobre aquilo é responsabilidade dela, não é minha. Então a gente às vezes fica travado na vida porque a gente acha que, eu acho que se eu fizer isso ou aquilo, eu vou decepcionar pessoas que eu amo. Mas nesse eu acho que, a gente está se travando por conta de uma percepção que muitas vezes até está errada. Mas a gente está aqui tentando controlar, a gente está aqui tentando pensar com a mente do outro. Isso não é certo. Não dá para controlar os sentimentos e as sensações dos outros. Pensa num exemplo, imagina que tá você e uma amiga sua. Aí você tá lá andando com a sua amiga num lugar, já faz tempão que vocês estão passeando. Beleza. Aí sua amiga começa a dizer que tá com fome. Aí você vai falar pra ela, isso não é nada. Só da sua amiga ouvir isso não é nada. Isso acaba com a fome dela? Não. Ela vai continuar sentindo a fome, até porque aquela sensação é dela, independente do que você diga. Aí, show, vocês chegaram no lugar, comeram um salgado. Aí pode ser que a sua amiga diga, eu continuo com fome. Basta dizer para sua amiga, mas isso não tem lógica, você já comeu? Isso tira a fome da sua amiga? Não. Por quê? Porque a fome é uma percepção dela. É o jeito como ela está se sentindo. Então, entenda. As pessoas veem, ouvem e sentem do jeito delas. Um mesmo fato pode ser sentido e percebido de diferentes formas. E não está no nosso alcance controlar o que os outros sentem, o que os outros percebem. Então, a dependência emocional, ela acaba com a gente, por quê? Porque a gente fica fazendo um esforço que nunca vai dar certo, que é o esforço de tentar controlar a sensação dos outros. A gente quer que a pessoa seja feliz, feliz pra mim é uma sensação. Feliz pro meu marido pode ser outra sensação. Só ele vai sentir a sensação de felicidade dele, e eu vou sentir a minha. Se eu não der passos dentro do que são os meus estatutos internos lá de bem-estar, né, que são os valores, se eu não agir de acordo com os meus valores, a gente pode estar no mesmo ambiente, ele vai estar feliz e eu não.
porque é uma percepção de cada um. Então, a primeira coisa para reverter esse quadro é entender que mesmo que você seja a filha, mesmo que você seja a irmã, mesmo que você seja a esposa, você não é responsável pela forma como o outro se sente. A forma como o outro se sente é uma percepção dele. Mas sim, você é responsável pelas suas ações. A gente nunca vai acertar todas, mas com certeza a gente vai ir muito bem quando a gente age de acordo com os nossos valores. E a gente toma cuidado para não interferir no bem-estar do outro, né? Cultivando ali um senso de limite. Me contem, essa parte ficou claro? A pergunta sobre essa parte, a primeira solução que eu estou apresentando aqui pra gente, né, finalmente conseguir sustentar limites que vão conduzir à conquista das nossas metas. Primeira coisa, acabar com a dependência emocional. O que acaba com a dependência emocional é eu assumir que o outro não é dependente de mim, eu não devo ser do outro, em sentido emocional. E cada um é responsável, né, pelo cuidado das suas emoções. Mas sim, temos que ter responsabilidade com as nossas ações para não passar ali a linha demarcatória, né, entre o que é o meu direito e o que é o seu direito. Então, show, muito bom, tô gostando de ver. Top, muito claro, super claro. Muito obrigada por passar esse conhecimento. Ai, é muito assim, pra mim é emocionante poder falar disso. Porque é um conhecimento que realmente, assim, te conduz a práticas que vão te libertar. Que você vai conseguir realmente deixar pra trás rancores, deixar pra trás cobranças. E começar a se apegar à sua vida. A como é gostoso você existir. Como é legal ser você. Depois que você larga, né, a dependência emocional e troca isso pela... Aí aqui a Clau falou a palavra mágica. Autorresponsabilidade. Então você troca, faz uma troca. Troca o ser dependente emocional dos outros, ficar ali tentando controlar como é que eles se sentem, ou esperando que eles me digam algo que me faça me sentir bem. Troco isso por ser responsável pelas minhas ações, né? A liberdade, ela vem de se permitir cuidar daquilo que só você pode controlar, que é o seu corpo e a sua vida. Então, uma outra solução que eu quero apresentar para vocês é a de experimentar o desenvolvimento. Um passinho de cada vez. Então, hoje, pode ser que no dia de hoje, você está aprendendo a cuidar das suas posses, que é uma coisa que a gente tem que aprender na infância, mas às vezes a gente não aprende. Ainda mais, né, se a gente vem de lares onde a gente foi muito reprimido, pode ser que a gente não podia nem mover um dedo dentro de casa. E aí a gente, como adulto, não tem realmente experiência na condução de uma rotina de casa, de uma rotina de adulto. Então, beleza, pode ser que eu tô nesse estágio da escada, eu tô começando agora a cuidar das minhas posses. Tá legal, comemore o seu dia a dia, experimente, valide ações que deram certo. Pode ser que lá atrás eu me desregulava emocionalmente e o povo gritava comigo, eu ficava em silêncio e era isso. Aí agora, qual é o limite que eu tenho que pôr? Não, por que tá gritando comigo? Qual é a motivação dessa pessoa? Será que é uma relação que eu preciso manter ou simplesmente eu posso me afastar? Ou de que maneira eu posso falar, né, com as pessoas de modo que elas me entendam? Às vezes sou eu que não sei me comunicar, por isso que eu me desregulo emocionalmente várias vezes. Aí, de repente, você tá nesse ponto da escada do seu desenvolvimento, você tá aprendendo a falar, você tá aprendendo a comunicar e não gritar, você tá agora aprendendo a usar as palavras. Legal, viva esse desenvolvimento. Experimenta cada dia ações que te fazem sentir bem, que te desenvolvam como pessoa madura. E aí, cada dia que você trabalha no seu desenvolvimento pessoal com a motivação correta, é uma vitória, independente se você acertou todas ou não. Mas se você está empenhada em aprender, você não vai desistir até que aquilo vire parte de você, vire parte da sua rotina, tá ótimo.
Adultos não precisam ficar esperando medalha. Crianças fazem isso. Criança faz e espera a retribuição, espera ser visto, espera o parabéns, espera o colinho, espera o docinho. Adultos não fazem coisas esperando medalha. Então, às vezes, o proceder maduro, né, a gente agir como uma mulher plena em sentido emocional, envolve atividades, tarefas que na infância a gente achava um horror, ou simplesmente a gente achou que não ia levar jeito pra coisa. Mas agora vale a pena a gente fazer diferente do que fizeram conosco. Lá atrás não tinham paciência, lá atrás deixaram na mão dos outros, lá atrás explicaram de qualquer jeito e quiseram que a gente aprendesse rápido. O que a gente vai fazer agora então? Agora a gente vai ter paciência com o nosso processo, a gente vai se reforçar positivamente, a gente vai errar, vai acertar, mas a gente não vai desistir. Descobriu alguma coisa que deu certo? Repita até que você fique boa nisso, né? E faça as coisas para poder expandir, para o seu crescimento. O que vocês acham disso? Toda vez que eu experimento o desenvolvimento pessoal de verdade, eu estou criando novos limites. Eu estou me tratando bem, eu estou demonstrando para mim mesma que eu sou importante. E eu não preciso mais ficar impondo respeito. Por quê? Porque a forma como eu me trato, a forma como eu me apresento, com o equilíbrio emocional, com boa postura, com uma boa apresentação pessoal, demonstra que eu sou alguém digno de respeito. Faz sentido isso para vocês? Me contem aqui, por favor, se faz sentido, se tá clara essa parte. Vamos só recapitulando. Primeiro é autorresponsabilidade e a segunda é não desistir do seu desenvolvimento pessoal. Tenha paciência com o seu processo. Tem coisas que você vai demorar mesmo para aprender. E tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto a vida há esperança. Não importa se você já é idosa, tá assistindo essa live com 100 anos de idade, mas se você tá vivo, você ainda pode se desenvolver. Certo? Então, adultos não esperam ficar recebendo medalha toda hora. Às vezes eu fiz o melhor, eu agi do jeito maduro e eu não recebi um elogio e não falaram pra mim que aquilo estava certo. Pior, eu consegui problemas, me criticaram. Aí que tá a importância de ter valores. Se eu, dia após dia, vou experimentando a vida, eu vou vendo, olha, gosto disso. Pode escrever se ficar mais fácil, não tem nenhuma vergonha em fazer isso. Olha, gosto disso, gostei que me trataram desse jeito, quero mais disso na minha vida. Vou lá e escrevo. Ah, me fizeram tal coisa, não gostei, achei horroroso, não quero mais passar por aquilo. Escrevo, não gosto disso. Cada dia eu vou entendendo quais são os meus valores. Assim, quando alguém, qualquer outra pessoa vier me criticar por alguma percepção que é dela, eu vou olhar para os meus valores e aí eu vou ver, peraí, de acordo com os meus valores, de acordo com o fato em questão, eu tenho mesmo que me importar com essa crítica? Eu tenho mesmo que me sentir mal por não ter recebido uma medalha? Ou eu posso me sentir bem porque eu sei o que eu fiz? Eu sei que eu agi de acordo com os meus valores, eu sei por que eu fiz as coisas e para quê. Isso ajuda a gente também a se limitar e a não interferir no direito dos outros. Porque muitas vezes, por medo de receber crítica, aí somos nós os que passamos por cima do direito dos outros. Aí é a gente que trata adultos como criança e manda na vida deles e controla horários e critica atitudes, julga comportamentos. Às vezes somos nós que fazemos isso. Aí a gente vai perguntar, por que eu fiz isso, gente? Eu não devia ter me metido no não sei o quê, por que eu fiz isso? Aí quando você vai pesquisar lá no fundinhozinhozinho, por que você fez? Porque você achava que era o certo, você achava que a pessoa ia se sentir amada com você ali controlando, tratando de um jeito, né, super protetor. Mas na verdade você estava ali interferindo no direito pessoal dela. Foi você que passou o limite da outra pessoa.
Aí quando essa pessoa vier interferir no seu limite, é como eu falei no post de hoje, ela só tá te devolvendo a gentileza. Então pensem nisso. Adultos não ficam esperando medalha, adultos fazem as coisas por responsabilidade, por entender por quê, pra quê e como vão fazer as coisas. Fazem porque acreditam que aquilo vai colaborar para o seu bem-estar e para o desfrute da sua vida. Então é isso. Essa parte é muito, muito, muito importante. Porque lembra do que eu mencionei sobre papel e função? A gente tem o direito de ocupar funções na vida. Eu sou mulher e eu posso ter uma empresa, e eu posso escolher ter uma família, e eu vou ocupar funções. Mas pode ser que colocaram em mim um uniforme de um papel quando eu era criança, muito cedo na minha vida, e aí, como comentado aqui no chat, a gente às vezes se torna mãe da mãe, né, consultor financeiro do pai, e por aí vai. Mas esses são papéis que não nos correspondem. Por quê? Porque a origem nossa chegou primeiro. Eles eram adultos, eles eram responsáveis, ou deveriam ser. Então, o que a gente pode fazer? Por amor, né? E por compromisso com a nossa família de origem, a gente pode se manter próximo, se desejar. A gente pode compartilhar coisas por generosidade, por sincero desejo de vê-los bem. Só que daí, como eu quero vê-los bem, eu vou perguntar o que eles querem. Eu vou perguntar o que eles querem, qual é a interferência que eu posso fazer que não vai incomodá-los de verdade. Eu vou ouvi-los. Porque assim a gente tem um ganha-ganha, né? Aí eu tenho certeza que você já tá mudando esse comportamento, aí isso é ótimo. Leva tempo. É uma coisa que assim, não é da noite pra amanhã. Porque não foi da noite pra amanhã que a gente desenvolveu sentimentos de dependência emocional, né? Então, se livrar disso, leva tempo. Mas aí é como eu comentei. Leva tempo, mas vale muito a pena se comprometer com o seu processo, ter paciência, passo a passo, dia a dia, reconhecer aonde que você acertou, reajustar, né, as atitudes que não foram tão boas. Aí, muito bom, começar a perguntar faz muita diferença. É isso mesmo, parabéns pela atitude, pergunte, né, não tire conclusões, porque tirar conclusão precipitada é justamente aquilo que as pessoas fazem e a gente considera como invasão dos nossos limites. Então, a gente não pode ser a pessoa que faz isso, né? Tem hora que a gente vai ser. Porque, como eu comentei, o sentimento, ele vem do nada. Mas aí você vai agora ter consciência. E essa consciência vai te conduzir ao controle. Se você estiver disposta a avaliar sua motivação toda vez que isso acontecer. Avaliar com frieza. Por que eu fiz isso? Eu estava esperando uma medalha? Ai, peraí, não, eu não posso fazer, tem que fazer as coisas por generosidade, por genuíno interesse no bem-estar do outro, por responsabilidade, né? Mas para ganhar medalha não precisa, certo? Então, o último lembrete que eu quero deixar aqui nessa live é que colocar limites pessoais é uma responsabilidade de cada um. A gente não tem que ficar esperando que o outro, magicamente, entenda quais são os meus limites e me respeite. Respeito se ganha. Então, a gente ganha o respeito agindo como pessoas que se respeitam, certo? E isso vai ser uma construção. Ganhar respeito de alguém, mesmo que seja o próprio, é uma construção. Vem de atitudes coerentes. Não vem do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Certo? Vem de atitudes coerentes. Então, seja coerente consigo mesma todos os dias. Pare de procurar culpados. Se a gente está parado em algum ponto da vida hoje, não é ninguém senão você que se colocou nesse lugar. Consciente ou inconscientemente. Então, pense no seguinte, eu escolhi estar aqui, posso não estar gostando do lugar onde eu tô, mas já que fui eu que escolhi estar aqui, então sou eu que posso me tirar daqui também. Tomando atitudes conscientes, praticando a coerência, o autorrespeito, né? Todos os dias aprendendo a agir conforme os meus valores.
E é isso, mulheres plenas param de procurar culpados, identificam o que está errado e aprendem o que deve ser feito. Quando eu aprendo o que deve ser feito, então eu experimento, eu valido e repito todos os dias até ficar muito boa nisso. Isso é ser uma mulher plena em sentido emocional. Não é ser perfeita, mas ter a disposição de se aperfeiçoar diariamente. Me contem o que vocês acharam desse conteúdo aqui, ó. A Cíntia já tá expressando que o conteúdo foi maravilhoso. Você também se beneficiou com o conteúdo dessa live? Por favor, deixa um comentário. A live vai ficar salva. Envia para outras pessoas que precisam colocar limites, né? Aprender a sustentar os seus limites, agir de acordo com seus valores. Para quê? Para conquistar o que desejam na vida, para corrigir, né? Um lugar onde está, se de repente não gosta do lugar na vida em que está ocupando, vai conseguir corrigir meditando nos pontos que eu comentei. O autoconhecimento ajuda demais. Então, quem não fez análise ainda, vamos fazer essa análise. Através do processo terapêutico, eu consigo te conduzir a uma vida mais coerente. E se você já fez análise, mas está lidando com alguns problemas pós-terapia, porque isso pode acontecer, né? O nosso coração nos trai. Eu posso te ajudar também. Me manda mensagem no direct e aí falamos sobre sessões extras de terapia para o acompanhamento aí do seu amadurecimento, né? Das suas emoções. Não perca a live da semana que vem. Vamos falar sobre o que é ser mulher. Muito obrigada aí pela companhia até agora. Que bom que vocês gostaram. Eu que agradeço pela confiança no meu trabalho. Vamos falar então sobre o que é ser mulher na segunda-feira que vem. Não percam, às 8. Um beijo. Ai, vocês que são maravilhosas, vocês estão querendo se conhecer, vocês estão querendo viver. Amo gente que quer viver. Beijão. Até mais.